Olá, Pani Varela, jogador de Sporting da Seleção Nacional Portuguesa, sou eu. Eu acho que o desporto basicamente está ligado à minha vida desde sempre, pois acaba por ser a minha vida profissional e acredito eu que seja consequência daquilo que foi a minha infância toda, a jogar a bola, a fazer salto em altura, salto em comprimento. O futsal acaba por ser não por acidente, mas por consequência, porque na rua não dá para jogar um futebol 11, obviamente, nós temos que jogar 5 contra 5, 6 contra 6 e depois o meu primo leva-me a experimentar o futsal nos patuscos e eu acabo por me apaixonar pelo desporto. E é um jogo apaixonante porque por um segundo se ganha, por um segundo se perde. Eu acabo por ter uma vida inteira num jogo de futsal, porque dependendo do momento do jogo, nos 40 minutos, existe essa variação de sensações e de emoções. Tens que trabalhar a tua mente, porque a mente é um músculo como outro qualquer. Se tu não der estímulo, ele vai andar adormecido. E eu fui percebendo disso ao longo dos anos e felizmente também tive pessoas ao meu lado que me foram alertando para isso. Tanto no Sporting como na seleção nós temos psicólogos. A nossa família, obviamente, acaba por ser o nosso maior suporte. Eu tenho essas pessoas que nos momentos incríveis dizem assim, ok, tu não és o dono do mundo, e nos momentos menos bons dizem, ok, também não és a pior pessoa do mundo. Essas minhas pessoas acabam por colocar-me aqui numa linha que acaba por ser saudável, nem tanto a céu, nem tanto a terra, temos que andar aqui equilibrados. E eu falo disso de uma forma tão aberta para que, aliás, é uma ferramenta válida e que nós devemos usar e abusar, porque vai fazer de nós pessoas melhores, vai fazer de nós atletas melhores, vai suprimir falhas que nós temos e vai nos ajudar a perceber tudo o que está ao nosso redor ou então tudo o que aqui está, que às vezes é o maior problema, é como é que nós lidamos com as coisas que nós sentimos, pensamos, ou como é que nós lidamos com as coisas que vêm de lá para cá. Então, se eu quiser ser uma pessoa melhor e se eu quiser controlar o máximo que eu puder a minha mente, eu tenho que o trabalhar de uma forma consistente. Isso não é vergonha nenhuma. Tenho muito menos variações de humor. Hoje em dia consigo fazer uma análise muito mais consciente das minhas atitudes, comportamentos e ações durante o jogo e depois do jogo. Já me aconteceu, por exemplo, perder um jogo e não querer sair de casa, por exemplo. Hoje em dia isso não me acontece porque eu sei que existe a vertente profissional e a vertente pessoal. Por mais que eles se misturem muitas vezes, mas um não pode consumir o outro. Hoje em dia sou um adulto muito mais consciente, pai. E sendo pai, eu tenho que impactar muito mais que impactar as pessoas que estão longe de mim, tenho que impactar a minha pessoa, no caso. Porque eu acredito que as crianças são um livro em branco e nós, os adultos, nós, os pais, vamos preenchendo até eles terem idade e capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Mesmo que ele não seja um desportista como o pai, que ele seja alguém que goste do desporto, porque o desporto é algo que nos acrescenta em todas as vertentes. No desporto tu aprendes a conviver, aprendes a partilhar, aprendes a ganhar e a perder, porque o desporto dá-te as duas coisas. Aprendes a rir e às vezes choras também, porque faz parte. Ser um atleta é muito mais do que a competição em si, é todo o lifestyle que tu levas, porque nós podemos ser um jogador incrível e não ser um atleta. É tu te cuidares na alimentação. Se nós queremos ter um físico disponível, nós temos que nos hidratar de uma maneira adequada. Então a Avô aparece aí, uma marca de água com um pH muito acima da média, que acaba por ter componentes que me possibilitam recuperar melhor, ter menos inflamações, consumir a quantidade que eu tenho que consumir diária de água e não sentir aquele mal-estar de, ok, bebi 2, 3 litros de água ou 2,5 litros de água por dia e estou super inchado. A Avô acaba por me trazer este pequeno pormenor que a longo prazo é um por maior. Facilitou-me a vida, por exemplo, na ingestão de água do meu filho. Ele acha engraçado a luz da máquina, ele acha engraçado o facto da máquina estar à altura certa para ele e ele não depender de ninguém para ir buscar água. Ele consumindo já está a criar hábitos, daqui a 5, 10 anos ele já tem esses hábitos enraizados porque ele foi cultivando esses hábitos diariamente. Tal como eu disse no início, crianças são livros em branco. O meu filho se calhar quer jogar futebol porque viu o pai a jogar. O filho de alguém há de querer ir para o ginásio quando tiver a idade certa, se o pai tiver esse hábito ou a mãe. Então nós somos o exemplo. Eu falo do meu filho pratica 4, 5 atividades. Alguma delas ele não vai gostar daqui a 6 meses, troca-se. E a minha função como pai, como disse, é dar-lhe experiências, ele depois que escolha lá na frente. Porque mesmo que pareça hoje que, ok, experimentei futebol, não fez sentido nenhum, mas
Se fores pensar bem no caso, o futebol ajuda-te a jogar em equipa, a coabitar, a conviver, a tolerar, a aceitar as pequenas diferenças, ou a aprender a ganhar, a perder, a empatar, a gerir emoções. Quem diz futebol, diz basquete, diz desportos coletivos no geral. Dar essa experiência às crianças e mesmo nós adultos não ter vergonha de começar. Pratiquem desporto e desfrutem, porque desporto é vida. Eu falo disso com esse sorriso na cara porque eu acredito piamente nisso, desporto é vida.